Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. Menos impostos e mais empregos. Dentro dessa visão, hoje nós temos o prazer de receber o Reinaldo Domingos, que é presidente do Instituto de Educação Financeira, DSOP. O que é DSOP? É diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É isso, Reinaldo? É isso, sim. Obrigado por estar aqui conosco e temos um prazer enorme em receber o nosso programa. Eu que agradeço, parabenizo pelo programa, sei que é um sucesso sempre. Também ao Roberto que está aqui com a gente e vocês que estão aqui pela primeira vez, talvez, falando eu com vocês, mas é um prazer muito grande falar sobre esse tema tão importante, educação financeira. Obrigado. Reinaldo, eu gostaria de começar pelo começo. Você virou um terapeuta financeiro, um orientador, um professor financeiro. Como é que você começou essa sua profissão de agora? Bom, eu sempre busquei poupar antes de gastar. Desde lá de 12 anos de idade, uma cidade do interior, Casa Branca, trabalhei como auxiliar de camelô, comprei minha primeira bicicleta com meu próprio trabalho, ou seja, meu próprio dinheiro, significa que eu comecei a desenvolver essas atividades lá, empiricamente, de uma forma totalmente simples, né? Pegava, ganhava 15, guardava 10 meses, comprei minha bicicleta de R$100, comecei a perceber, a hora que eu fui pagar, eu falei, olha, tem desconto. Ah, é? R$100? Devolveu 10, paguei 90, 12 anos de idade. E daí fiz o exército no interior, vim para São Paulo com 20 anos, me tornei independente financeiramente aos 37 anos. Significa que eu trabalho por prazer e não pela necessidade mais. Desde os 37, tenho 50, então faz 13 anos que eu trabalho e exerço essa missão de disseminar a educação financeira por meio do que eu aprendi e pratiquei e vivenciei. Reinaldo, você teve uma carreira bastante rápida, né? Porque você começou com 12 anos, com 37 anos você já estava liberado, né? Ou seja, em 25 anos de carreira você já era uma pessoa com a condição de viver da sua poupança, das aplicações que você fez. Isso daí é uma carreira bastante rápida. Como é que você conseguiu em tão pouco tempo tudo isso, ou você se contenta em ganhando muito pouco? Não, é o contrário. Ganhar pouco ou muito nem é o caso. É ganhar com sustentabilidade e você dar qualidade de vida para sua família, então, ou para o meu entorno, né, para os meus familiares. Muito importante colocar essa pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, bom, então para ser independente financeiramente tem que ter muito ou pouco dinheiro. Tem que ter o dinheiro que você tem de padrão de vida. Ora, vamos pegar um trabalhador que ganha R$1.500, vamos pegar um número mágico, R$1.500. Ele pode ser independente financeiramente desde que ele tenha respeito ao seu padrão de vida. Ele vai ter que pensar em guardar parte desse dinheiro por um bom tempo. Amanhã você vai ter o INSS, que vai te dar uma aposentadoria, que vai reduzir com um fator redutor lá na ponta. Isso vai significar um menor valor para você aposentar amanhã. Significa, se eu não tiver uma atitude agora de começar a poupar parte do meu dinheiro que passa pelas minhas mãos, eu dificilmente terei uma qualidade de vida lá quando os meus 60, 70 anos. Como nós temos uma expectativa de vida de viver até 110, 120 anos, como é que vai fazer, né, Roberto? Você, com 120 anos, tem que ter dinheiro para sustentar-se, não é verdade? Ah, sem dúvida. Ou então um monte de filho que vão cuidar de mim. Agora, dentro disso, Reinaldo, eu fiz uma educação financeira com meu pai, que ficava muitas vezes pensando, a vida dele foi dura, ele falava, não, mas o dinheiro... Eu falava, olha, rico é aquele que ganha mais do que gasta. E ele ficou muito feliz com isso, porque ele gastava menos do que ele ganhava, e ele viu que ele podia ficar feliz e tranquilo, porque ele tinha essa conjunção de gastar menos do que ele ganhava. Você acha a mesma coisa? Eu acho que sim, acho que tem toda a razão, parabenizo ele.
Tem um ingrediente novo que entrou na minha vida logo quando 12 anos, que era meu sonho de ter a bicicleta. O meu sonho de ter a bicicleta me levou a entender que eu podia ter tudo, desde que eu poupasse parte do dinheiro para aquele tudo que eu queria, ok? Com isso, entra um ingrediente novo, por isso chama-se diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, de SOP. Esse sonho, ele entra como um ingrediente fantástico, mas não é para sonhar só para ter a bicicleta, é para sonhar para ter a sua independência financeira, sua aposentadoria sustentável, para ter seu carro, para ter sua casa. Significa uma criança ao nascer, se pegar lá R$100 por mês, aos 40 anos ela tem R$1 milhão. Significa então que o dinheiro trabalha a nosso favor quando você realmente destina a ele o caminho de guardar parte desse valor que você vai ganhando ao longo do tempo. E esse sonho, então, eu sempre falo também, o Marcos Forman fala uma frase que eu tenho em mente, que eu sempre uso. Pobre não é o homem que não tem dinheiro, pobre é o homem que não tem sonhos. E esse ingrediente dos sonhos tem que ser levado para os nossos lares, que eu acho que é o grande segredo da nossa população com relação à sua autoprevidência. Eu não posso ficar esperando mais só o governo me dar uma previdência, até porque não me dando 24 milhões de aposentados hoje, vive à beira da miséria praticamente, ou seja, só 1% dos 24 milhões é independente financeiramente, ou seja, é muito pouco para 24 milhões de aposentados que suaram a sua camisa durante 30 anos, ou 35, como o homem, e acabaram chegando ao ponto de ter metade do seu valor daquilo que ele contribuiu por toda uma vida. Isso não está justo, não é certo. Agora, o que é certo então? Esperar o governo? Vamos tentar, para isso existe, né, as nossas lideranças empresariais, para fazer a pressão que existe. Agora, é preciso também nós, conscientes que somos, fazer alguma coisa. Por isso agora temos uma metodologia de educação financeira que não mexe diretamente com os números no aspecto de cálculo, tendência, matemática. Não. Nós até usamos a matemática, as tendências como aliado e como ferramenta. Mas nós estamos falando de hábitos e costumes corretos. Guardar parte do que ganha para realizar alguns sonhos, alguns desejos e os seus objetivos. Então aí a gente tem esse ingrediente, Roberto, com bastante tranquilidade e estamos fazendo grandes avanços, tanto nas escolas como também nas empresas. E exatamente esse assunto que você está colocando. Quer dizer, você está buscando o público que está começando a vida financeira. Aquele moleque, aquela menina que está dentro de uma escola, que está querendo se conscientizar, está querendo sair para questões de financeira, para administrar um pouquinho aquela mesada que o pai lhe dá, etc. Como é que você está entrando nisso e como é que você está participando? E qual é a tua atividade hoje nessas escolas hoje que você trabalha? Inclusive com os teus livros que hoje estão aqui divulgados. Nós temos esse livro, que é logicamente para os pais, para os professores, mas nós temos hoje 15 obras didaticamente estruturadas para a sala de aula. Nós estamos falando de crianças do ensino básico inteiro, crianças de 3 anos do ensino infantil, 3 aos 5. Então nós estamos falando de crianças que ainda estão em fase de alfabetização, ou seja, nem ainda alfabetizado. Entramos pelo Fundamental 1, 2, que vai de 6 anos a 14 anos, e entramos também no ensino médio. Que pega é uma matéria que faz parte? É uma matéria transversal, chamada Educação Financeira. Entra nas grades curriculares não como sendo um tema exclusivo, mas um tema que vai dividir com outros temas. Por exemplo, filosofia, sociologia, ciências, português, história, ética, ensino religioso, ou seja, nós vamos ter matérias, são 16 a 20 aulas, depende da grade curricular que aquela escola queira implantar. Isso significa que dentro daquela escola já terá uma disciplina chamada Educação Financeira dentro da metodologia de Educação Financeira de SOP. Ou seja, vamos cuidar primeiro do comportamento dessas, de como consumir corretamente, né, Roberto? Esse acho que é o grande segredo. E hoje nós estamos com mais de 35 mil crianças já na sala de aula. Isso significa também, a partir de 2012, no ensino público. Nós já temos algumas prefeituras já aderindo ao nosso projeto, não só no estado de São Paulo, mas também fora dele. Enfim, nós temos uma solução para criar e combater na causa, aonde nasce, né? Porque se eu falar com uma criança, poupe para ter tudo o que você quer, e ela assimila muito rápido, né, Roberto? Você sabe que uma criança, ela pega hoje, assimila corretamente tudo que, muito mais rápido. Então ela é esponja, ela absorve muito rápido.
Nós já estamos mais adultos, será um pouquinho mais difícil para a gente aderir a uma nova forma de fazer. Mas nós estamos tendo surpresas fantásticas. Eu vou dar só um exemplo para a gente fechar essa parte de escola que eu acho fantasticamente importante. Uma criança lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, uma escola chamada Paulo Freire, uma criança de 6 aninhos, na sala de aula, fazendo as atividades de educação financeira com o seu professor e seus coleguinhas, criaram lá um cofrinho de PET. A atividade era, vamos fazer um cofrinho de uma garrafa PET. Fizeram. Chegou o momento de levar para dentro das suas casas, ou seja, os seus lares. Esse menino, Arthur Serrano, eu sei o nome dele hoje, lógico, levou para a casa dele e falou, papai, olha aqui meu cofrinho. O papai imediatamente elogiou o filho, que lindo, que maravilhoso isso. Olha, filho, o papai pegou o cofrinho, tem até dinheiro aqui dentro. Ele falou, não, papai, aí tem meus sonhos aí dentro. Nós estamos mudando a história, acredite nisso. Essa entrevista pode ser o início dessa história, para todos esses nossos telespectadores. Quer dizer, você não materializa o processo de dizer, você tem que economizar porque o juro vai render tanto, esse dinheiro vai aplicado, vai render tanto, você está conscientizando a pessoa que quando chega no supermercado diz promoção, compre 3 e leve 1 e pague 1, etc. Quer dizer, por que ele tem que fazer isso? Ou vai precisar das 3 peças que eles estão sendo vendidas, e se ele com uma só já resolveria o problema dele, mas por questão de ansiedade, por questão de coisa, ela compra os 3 para poder, achando que vai economizar, que na semana seguinte vai ter uma promoção, compre 4 e pague 1. Eu estava conversando um pouco antes aqui com o próprio Roberto, ele falou, Reinaldo, como é que é esse negócio do banco, o marketing publicitário? Gente, nós não temos nada. O problema, não existe problema em marketing publicitário, que são os melhores. Está aí para isso, para mostrar e sonhar, vamos sonhar, não tem nada errado. Nós também não temos problema com os bancos estão fazendo o papel dele, pega dinheiro, empresta dinheiro, tá certo. Pega o meu dinheiro e aplica, fui com o banco que me ajudou a ser independente financeiramente. Então eu não posso criticar algo que me ajudou. Agora, temos que saber utilizar, como você falou, de forma consciente. Nós precisamos rever os nossos conceitos, né? Eu sempre falo que DSOP é um estilo de vida. Ou seja, uma nova forma de pensar, não ir contra o sistema, e melhorar o sistema. Significa pegar um ingrediente novo e colocar dentro dele. As empresas também são nossas grandes aliadas. Nós temos um programa, Luiz e Roberto, um programa de educação financeira para o empresário e para os colaboradores. Agora, só fechando o Reinaldo, o aspecto das crianças, a hora que você coloca um sonho, que ela começa a enxergar o sonho, ela deixa de cair em determinadas armadilhas, como o Luiz estava falando, né? Compre uma coisa que você não precisa e gaste pouco, né? Então aquilo acaba ficando muito caro. Então esse aspecto da gente ensinar as pessoas a sonhar e que aquele sonho pode ser realizado, é que é um aspecto muito interessante que a gente, indo desse começo, tá certo? Lá na frente, nós não vamos precisar desse seu livro aqui, que é terapia financeira, né? Tá certo? Para a pessoa perfeito. Não precisar fazer uma terapia quando ela já está trabalhando adequadamente com isso, né? Agora, tem exatamente essas pessoas, como você falou, Domingos, que elas não tiveram essa educação na infância, hoje estão convivendo de uma forma inadequada com o crédito que está sendo oferecido. E esse daí, qual é o trabalho que vocês estão fazendo? Dentro das empresas, nós temos trabalhos voluntários também, né? Seja em órgãos de classe, até mesmo temos uma palestra semanalmente gratuita, chamada Livre-se das Dívidas, para quem está realmente numa situação difícil, né? Com parcerias com algumas rádios e televisões. Ou seja, a gente está fazendo um trabalho social junto com os nossos colaboradores, ou seja, os nossos principais autores das nossas ações são os nossos educadores financeiros de DSOP, que estão espalhados aí por todo o Brasil. Nas empresas, nós temos um programa de educação financeira. Não dá para só fazer uma palestra numa empresa. Não dá para falar assim, olha, eu fiz uma palestra, agora eu saio, está tudo resolvido. Não, é preciso ter um programa de educação financeira. É um ensinamento contínuo. Eu julgo educação financeira, Roberto e presidente Luiz,
como sendo algo igualzinho à educação alimentar. Não dá para comer muito que vai fazer mal. Comer pouco também fará mal. Agora, comer bem sempre, esse é o canal, esse é o caminho. E nós estamos fazendo exatamente isso. Um programa de educação financeira nas empresas significa nós entrarmos com uma palestra, primeiro uma conversa séria, fazer um teste de educação financeira para saber o grau de endividamento, ou seja, quantas pessoas estão endividadas, quantas pessoas estão equilibradas e quantas pessoas são investidoras. E estamos muito preocupados, porque com esse teste nós temos descoberto que somente de 5, 4, 3% de uma organização, de uma empresa, seja ela do tamanho que for, uma grande multinacional, uma empresa nacional, uma microempresa, já tem endividamento muito alto. Ou seja, os nossos trabalhadores estão com problemas. Os nossos empresários já se atentaram para isso. Grandes organizações e pequenas já nos procuraram e falaram, olha, quero um programa. Vamos entrar com teste, entrar com uma palestra de sensibilização. Esse livro, Terapia Financeira, ele entra como uma bíblia aí de educar-se novamente, resgatar pelos 4 pilares. Entramos com apontamento, que está na mão aqui do Luiz, que ele adorou o apontamento. Isso é para iniciante, né? Para iniciante. Mas isso aí vai fazer o quê? Por 30 dias. Também não é para viciar em anotação, senão eu fico escravo disso. Isso é mais ou menos igual dirigir, né? A primeira vez eu sei que tem que pôr a primeira, pôr na embreagem o pé. Depois eu até esqueço. Eu entro, já coloco o cinto e começo a dirigir. Agora, nós temos que quebrar esse Reinaldo, paradigma, né? Você está falando, e nós falamos das crianças, falamos dos empresários, e as crianças ainda têm o sonho, né, de vida pela frente. Tem os empresários que precisam resolver as dívidas deles, e realmente esse livro aqui acho que é interessantíssimo, né, para que possam ser avaliados. Mas existe um setor que é o setor dos aposentados, que são os velhinhos que hoje estão bem endividados através do empréstimo consignado, né? Infelizmente, esse empréstimo consignado, que é uma coisa que era para ajudar o trabalhador e os aposentados, e tem, nos casos dos aposentados e até dos trabalhadores, está criando um problema de endividamento drástico. O que se aconselha aos aposentados? Como eles têm que rever esse processo? Porque eles já estão endividados lá pela frente das aposentadorias, 2, 3 anos aí já com problemas sérios para resolver. O aposentado prestes a se aposentar tem que começar a rever também toda essa situação, porque se eu estou só com o INSS, um exemplo, se eu sou um funcionário público, eu até tenho condições de ter aí uma aposentadoria um pouco mais cheia, né? Quase na sua totalidade do que eu paguei. Quando você entra no INSS, você está indo com a aposentadoria, eu estou ganhando R$5.000. Vou me aposentar, vou ganhar só 2 no máximo. Por quê? Porque a expectativa de vida tem um fator redutor, joga eu para baixo e eu não consigo viver mais com 5, só com 2. Eu continuo trabalhando pelo resto da minha vida para manter meu padrão, ou vou depender dos meus filhos, meus parentes, ou vou viver na miséria. Não tem outra opção. São 99% que faz esse conjunto. Só 1%, como eu já falei aqui, é independente financeiramente. O que nós estamos fazendo na área dos aposentados? Nós estamos trabalhando palestras de sensibilização para que eles possam estar presentes nas nossas segundas-feiras, num trabalho no próprio site, que pode baixar vários tipos de revistas, de planilhas. A gente usa pouco planilha, mas é importante também que ele controle a entrada e a saída de dinheiro dele. Resultado disso, nós estamos fazendo com que ele retome um padrão de vida atual dele. Ou seja, ele precisa rever todos os seus gastos. Qualquer que seja o nosso brasileiro, até mesmo os aposentados, tem de 30% em média de gastos em excesso, até na energia elétrica. Ou seja, água, energia, telefone, mas é essencial também, todos os itens têm excesso de despesa e alguns são supérfluos. É necessário que o aposentado retome junto com a sua esposa, com o seu marido, ou seja, sentem e conversem. É necessário entender que quando você busca um crédito consignado, esse crédito consignado, antes eu ganhava lá 100% do meu salário, 2.000. A partir do momento que eu lanço mão e vou buscar um crédito consignado e vou ter 20%, 30% de desconto dos meus 2.000, significa que eu vou viver com 70% que eu ganhava. Ou seja, não vai dar para tocar a casa, vai ficar mais grave ainda. Então o que nós temos que ter é um benefício sim, o crédito consignado, sem dúvida, mas ele é um benefício que tem que ter consciência para entrar nele. E acima de tudo, ele tem que ser objetivado principalmente como sendo um benefício que agrega valor.
Agora, tem acontecido uma coisa desastrosa. Esses nossos aposentados estão sendo vítimas de emprestar o seu nome, fazer um empréstimo para o filho, para o neto, para o amigo e tal, usando da sua credibilidade, do seu crédito, para terceiros. Isso é altamente, Roberto, perigoso. Isso porque está acontecendo um problema seríssimo. Então, o pensionista aposentado do INSS é quase uma vítima desse processo. Nós temos que fazer o quê? Reeducá-lo. Não existe idade para ser reeducado. Nós temos pessoas de 74, 75 anos que hoje adotam a metodologia de SOP, de educação financeira, em suas vidas e revisaram todo o seu processo. Reeducaram. Nunca é tarde para se reeducar. E principalmente quando se trata de pessoas que precisam muita atenção por parte dos nossos governantes. Muito bom. Então, questão também nossa, hoje nós temos um problema de crise, nós estamos no início de uma crise que não sei quanto tempo vai levar. Nesse processo, vocês estão analisando também esse aspecto da crise momentânea que existe no país e no mundo? Sim, a educação financeira ela vai sempre nortear os momentos vividos, seja na crise ou fora dela. E o Brasil vem sofrendo algumas consequências, menos que outros países, né? Ainda bem, né? Mas eu sempre falo que o país somos nós, né? Eu acho que a minha casa eu tenho que olhar para ela. Quem é meu pai, minha mãe, meu filho, meus sobrinhos, quem é a minha relação direta? Um país se faz, eu sempre falo, pela família. Então é hora da família assumir um posicionamento realmente da sua análise, um diagnóstico muito familiar, para entender todo o movimento desse dinheiro monetário, essa coisa chamada moeda, que é troca, é meio, não é fim. No dia que a gente começar a trabalhar só para os nossos fins, que são nossos sonhos, nós vamos mudar muitas questões. Então, nós precisamos fazer com que o brasileiro entenda, a crise existirá hoje, existirá sempre. Porque o mundo está globalizado, não dá mais. Qualquer situação que acontece no Japão, né, Roberto? Afeta diretamente o Brasil, e o Brasil também começa a afetar outros países. Claro. Então, nós estamos num sistema globalizado que precisamos, sim, resgatar a cidadania, o civismo, fazer um trabalho realmente sério na nossa população e educar financeiramente ela para estar preparada, para viver dentro da sua realidade. Chamamos isso de padrão de vida. Esse padrão de vida, o Reinaldo, é que é um dos problemas muito grandes no Brasil. Porque o nosso padrão de vida, sem dúvida nenhuma, é muito mais baixo do que aqueles países em que a gente visita nas férias e tal, e olha a Europa, os Estados Unidos, com um padrão de vida muito mais elevado. Nós precisamos ter paciência para esperar o Brasil progredir, as pessoas progredirem, para a gente chegar nesse padrão de vida. Isso daí não traz uma certa ansiedade para as pessoas que acabam se atrapalhando na hora de pegar os empréstimos? Com certeza, bem colocado. Eu acho que isso, a ansiedade, a primeira facilidade de tomar, né? Pegar o crédito está muito fácil. Então, logo vai chegar lá, você abre uma conta. Eu vou dar um jovem, vou pegar um jovem que começa agora a trabalhar. Ele não tinha dívida até o momento que ele tem o primeiro olerite dele. A partir do momento que ele tem o primeiro olerite, ele começa a ter dívida. Tem alguma coisa errada, né? Ele começa a ter o cheque especial, o cartão de crédito chega para ele. E ele não sabe, ele não foi educado financeiramente para cuidar disso, assim como nossos trabalhadores e também os nossos empresários. Então, o processo, ele é um processo que vai ter que existir a conscientização. Eu falo muito da conscientização, eu falo de você saber os seus limites, né? Procurar desenvolver dentro desse aspecto os seus limites, até onde eu posso ir. Não tem como evitar. O endividamento só se cria quando eu necessito de algo. Às vezes eu estou necessitando de algumas coisas que não preciso mesmo, naquele momento. Então eu devo ter aquelas regras, né? Preciso, necessito, vamos comprar com consciência. Então precisa educar essas pessoas, as nossas famílias, como um todo. Por isso que eu falo que não dá para educar uma única pessoa. Eu vou pegar o empresário ou pegar o trabalhador só? Não, tem que pegar tudo que envolve. Por isso que a gente faz os trabalhos nas escolas, capacitando o professor. Primeira máscara para ele. Envolvemos os pais por meio de palestra de sensibilização. E as crianças por meio do professor que vai ensiná-la. Esse é um processo da família. Esse é um processo da comunidade do entorno. Roberto e Luiz, com certeza nós teremos uma grande ação beneficiando a todos.
é tempo. Vai demorar. Não dá para ser do dia para a noite. Eu digo que a educação financeira entrando no Brasil, talvez nos próximos 10 a 15 anos, ela vai estar mais madura. Então, os nossos netos serão os grandes beneficiados dessa nossa história, desse nosso método ou da própria educação. Não só de SOP, nós temos outros educadores financeiros por aí, não só com a metodologia, todos eles são muito bem-vindos, né? Nós temos a metodologia porque essa deu certo, essa é vivencial, essa não é acadêmica. É só isso que eu posso afirmar e justificar aqui, colocando de uma forma bastante forte e direta. Educação financeira é comportamento. E já que vai demorar, o nosso programa está chegando no final, para não demorar muito, a gente precisa começar, né? E nesse aspecto, o Domingos, eu gostaria que você fizesse um comentário final de como aqueles que ainda não começaram podem começar. Então, nós vamos falar com eles, é isso? Então, eu posso olhar para aquela câmera. Então, vou falar para você agora. Você que está em casa, você que é mãe, que é pai, que é um jovem que está assistindo, você que é professor, principalmente, aí, professores, empresários que estão nos assistindo, busque, leve, pode ter certeza. Hoje, um dos grandes problemas na vida dos nossos trabalhadores e das pessoas como um todo, nas famílias principalmente, nós estamos falando diretamente de saúde direta física, estresse, problemas, tudo isso é efeito que está acontecendo hoje da falta da educação financeira nas famílias. O estresse, doenças coronárias. Aí você vai para o relacionamento do casal, problemas de relacionamento com o filho, com a mulher, divórcio, separação. Aí nós vamos para a empresa, baixa autoestima, nós estamos falando de absenteísmo, falta, atraso, presenteísmo, até lá só presente, ele não pensa mais, porque os problemas lá fora estão muito grandes. E aí, logicamente, a produtividade vai ser afetada diretamente. Então, eu levo aqui uma mensagem para vocês que estão em casa, você que é empresário e todo mundo, para que a gente possa realmente juntos, né, dar as mãos e fazer uma grande ação, uma ação de levar para as pessoas que daqui para frente os nossos negócios, as nossas vidas têm que ser estabelecidas com sonhos de curto prazo até 1 ano, médio prazo até 10 anos e longo prazo acima de 10 anos. Porque a educação financeira se aprende tanto como criança como adulto e também na nossa maior idade. Então, o que eu prezo e deixo à disposição é o Instituto SOP, para que possa realmente nos procurar. Tenho certeza que a metodologia de SOP, por meio dos 4 pilares, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, transforma pessoas em pessoas mais felizes, mais prósperas e felizes em suas vidas. Domingos, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigado, Luigi. Obrigado, Domingos. Obrigado você, telespectador. Nós estamos encerrando o nosso programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.